Capítulo 19. Apenas eu. Ah! Fernando acordou assustado. Talvez por causa dos acontecimentos de antes ele teve uma série de pesadelos e não conseguia dormir bem. Depois de checar a hora ele percebeu que ainda era um pouco mais de 2 da manhã. Não sentindo mais vontade de ir dormir ele resolveu ler o livro de herbologia e o livro do Caçador de Monstros que havia comprado na loja Morgana. Inicialmente Fernando queria ler após o treino com a magia do livro do Mago Aprendiz, mas com a situação inusitada com Kelly ele não conseguiu mais se concentrar e acabou dormindo. Após algumas horas Fernando finalmente concluiu ambos os livros. O livro do Caçador de Monstros falava sobre diversos tipos de criaturas que apareciam ao redor de Vento Amarelo, também dava uma descrição sobre suas características e até fraquezas. Por exemplo, uma criatura chamada de urso encouraçado, era uma espécie de animal desse mundo que se assemelhava ao urso negro da terra, porém cerca de 1 metro maior. Sua pele também parecia ser feita de uma rocha negra e era tão dura quanto concreto. Parecia um animal impossível de matar com uma mera espada, mas na verdade ele tinha uma fraqueza enorme que se encontra na região do umbigo, basicamente uma área avermelhada. No livro dizia que se acertar um golpe nesse local o urso fica praticamente incapacitado. Além dessas informações o livro também descrevia métodos de rastreamento e ambientes perigosos. Eram informações realmente úteis. O livro de herbologia se resumia apenas a descrições com imagens de diversas plantas e materiais preciosos e seus usos. Fernando focou em memorizar cada uma das plantas, minérios e afins que continha no livro. Estes poderiam ser vendidos por um bom preço caso ele ache algum. Alguns poderiam até curar ferimentos, recuperar mana e diversos outros usos dos mais variados. Após concluir a leitura e gastar alguns minutos assimilando melhor as informações Fernando resolveu checar seu status. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta. Nível: 3. Atributos: Físico: 7. Inteligência: 10. Agilidade: 6. Magia: 7, Mana 65. Compatibilidade: nível 5. Fernando já imaginava que sua mana estaria em torno de 64 a 65, já que ele ocasionalmente gastava sua mana, apenas o suficiente para que ela não fique completamente cheia, já que ele poderia a qualquer momento precisar usá-la. Não era sábio gastar muito. O que o surpreendeu foi o fato de um novo atributo ter surgido: a compatibilidade. Não havia tal atributo anteriormente. Muito estranho, por que esse atributo apareceu agora? Se fosse por causa da pedra de compatibilidade que foi usada em mim teria aparecido desde o evento no salão da recepção. Pode ser que o efeito da pedra já estava em uso e eu não pude perceber, ou talvez seja porque eu dominei uma magia e minha percepção melhorou e graças a isso a pulseira consegue avaliar mais coisas sobre mim? É a melhor explicação que consigo pensar, mas se for assim isso significa que quanto mais eu melhorar meu controle sobre magia mais coisas eu poderei perceber. Isso é realmente interessante. Fernando achou que essa linha de raciocínio fosse a mais provável. Após constatar isso ele resolveu checar as horas. Eram quase 5 horas da manhã. Depois de tomar um banho ele foi preparar algo para comer antes dos outros acordarem. Poucos minutos depois alguém chegou à cozinha. Bom dia! Disse Carol. Fernando congelou por um segundo, mas respondeu em seguida. Bom dia! Apesar de cumprimentá-la ele teve dificuldades em olhá-la nos olhos. Ser rejeitado ontem por ela foi realmente um grande choque para ele, principalmente porque ele nem sequer se declarou ou algo do tipo. Vendo que Fernando evitava contato visual com ela Carol suspirou para si mesma e se sentou no sofá. Logo Ronald e Emily acordaram também. Até então Fernando já tinha terminado o café da manhã. Eram alguns ovos vermelhos com uma espécie de pães que eles compraram no dia anterior. Bem pessoal, vamos indo ou iremos nos atrasar? Ronald disse ao checar o horário pela pulseira. Ai, hoje vai ser mais uma tortura de treino com aquela lança. Estou cansada de carregar aquele troço por aí, Carol disse desanimada. Ainda bem que peguei um arco, é tão leve e prático, Emily disse presunçosamente. Escuta Ronald, você não quer trocar de armas? Acho que uma lança seria mais adequada para um cara forte como você, que tal? Carol disse bajuladoramente. Não, obrigado. Prefiro uma espada, é mais adequada ao meu estilo. Depois de alguma conversa ociosa todos aprontaram suas coisas e saíram. Bem quando eles iam saindo pela porta avistaram o grupo de Noah no final do corredor. Hey Noah! Estão indo para o campo de treinamento? Vamos juntos! Ronald disse animado. Ele Noah e Lance haviam desenvolvido alguma amizade depois da luta com o Marcos. Olá pessoal, bom dia! Sim, estamos saindo agora, vamos juntos. Noah respondeu.
Ao ver o grupo de Noah, Fernando ficou um pouco nervoso, em especial ao perceber que um par de olhos o observava atentamente. Era a garota chamada Kelly. Fernando não sabia se ela nutria algum ressentimento sobre a noite passada. Tudo o que ele podia fazer era torcer para que ela esquecesse aquilo, apesar de ele mesmo não conseguir. Fernando. Ronald e Kelly falaram sobre as moedas que você nos deu. Eu recusei tantas vezes, mas Ronald é um cara persistente, hahaha. Eu irei aceitar as moedas, mas prometo que nossa equipe lhe pagará um dia. Vendo Noah falando com ele, Fernando saiu de sua contemplação mental. Oh! Quanto a isso, apenas esqueça. Vocês nos ajudaram muito, é o mínimo que posso fazer. Fernando respondeu francamente. É isso mesmo, Noah. Somos todos amigos aqui. Amigos não cobram dinheiro de amigos. Além disso, Fernando tá muito rico. Ele tem mais dinheiro que eu. Ronald e Carol juntos. Na verdade, se eu fosse você, pediria um pouco mais emprestado. Emily disse em tom brincalhão. Todos riram da piada. Logo depois, as duas equipes desceram as escadas enquanto conversavam. Ao contrário do dia anterior, hoje eles estavam indo num horário mais tardio, por isso passaram por várias outras equipes no caminho. Algumas pessoas perceberam os emblemas de equipe 2 e 4, alguns ficaram com inveja já que os atributos dessas pessoas certamente eram maiores que os seus, outros apenas olhavam de forma curiosa. Durante o caminho, Emily insistiu que Fernando ensinasse a todos sobre como acessar a pulseira de armazenamento. Apesar de estar sem muita vontade de falar, Fernando tentou o seu melhor para ensinar o método que ele usou para aprender a usar sua pulseira. Ele também passou algumas dicas que ele obteve do livro do Mago Aprendiz e de sua experiência treinando com a magia mini bola de fogo. Obviamente ele se absteve de falar sobre essa magia já que todos nem dominaram o uso da pulseira ainda. Apesar do controle da magia estar principalmente associado ao talento natural, com algumas dicas pode se tornar mais fácil entender algumas coisas. Com a explicação, muitos começaram a entender um pouco mais dessa coisa de foco, concentração e visualização. Em pouco tempo o grupo de 8 chegou ao campo de treinamento. Poucas pessoas haviam chegado, então todos focaram em pôr em prática as dicas de Fernando e passaram a tentar acessar a pulseira de armazenamento. Depois de cerca de 5 minutos, um grito feliz foi ouvido. Consegui! Eu finalmente consegui usar minha pulseira! Guardei uma das minhas moedas agora mesmo! Eu sou incrível! Emily disse euforicamente. Tem certeza que apenas não perdeu uma das moedas? Ronald disse brincando. Eu não sou idiota igual você, tenho certeza que guardei, consegui vê-la mentalmente em meu espaço de armazenamento, é exatamente como o Fernando descreveu, vejam, eu vou tirar ela agora. Emily disse enquanto estendia a mão. Assim como ela terminou de falar, uma moeda subitamente apareceu em sua palma como em um truque de mágica. Todos ficaram surpresos. Viram? Eu sou foda! Emily disse de forma orgulhosa. Não se gabe tanto, você só conseguiu depois de receber ajuda do Fernando. Carol disse ao lado. Tanto faz, ainda sou foda. Emily respondeu sem se importar muito. Depois do sucesso de Emily em dominar o uso da pulseira, todos passaram a se esforçar ainda mais na expectativa de provar por si mesmos como é a sensação de usar magia. Não muito tempo depois, outra pessoa falou animadamente. Eu acho que consegui. Guardei uma pequena pedra no meu espaço de armazenamento. Kelly da equipe de Noah disse alegremente. Parabéns, Kelly, você será nossa mochila caso não consigamos usar as nossas. Lance disse em tom brincalhão. Parabéns, Kelly, qual a sensação? Noah perguntou. Eu não sei bem, meio que não sinto nada de diferente, apenas me concentrei e fiz a visualização que Fernando passou e consegui. Eles, obrigado pelas dicas, Fernando, eu realmente acho que não iria conseguir tão cedo sozinha. Kelly disse em direção a Fernando, seu rosto se avermelhando um pouco ao se lembrar do ocorrido na última noite. Não é nada demais. Fernando respondeu brevemente. Depois de mais alguns minutos, apenas Noah e Carol conseguiram usar suas pulseiras. Apesar de nem todos terem conseguido, esse era um resultado muito bom do ponto de vista de Fernando, tendo cada equipe com pelo menos 2-3 pessoas dominando o uso da pulseira. Era apenas uma questão de tempo até que todos estivessem usando o objeto de armazenamento. Depois disso, quando ganhassem mais controle e foco, Fernando tentaria ensiná-los a magia da mini bola de fogo. Enquanto o grupo conversava e trocava experiências, mais e mais pessoas chegaram ao campo de treinamento 1. Fernando e os outros avistaram o grupo de Josh Norton ao longe, mas ambos os grupos se ignoraram. Logo os instrutores que estavam próximos à entrada se dirigiram ao palanque no centro do campo. Atenção, recrutas! Vamos dar início ao treinamento agora. Não quero ver alguém interrompendo ou com conversas aleatórias ou eu mando prender imediatamente. Ponto.
O primeiro instrutor Romeu Navares disse de forma ameaçadora. Vendo o silêncio reinar abaixo, o instrutor assentiu com um ar altivo, porém ao passar os olhos pela multidão ele avistou Fernando. Ao ver o jovem pálido que o envergonhou antes, suas sobrancelhas se estreitaram. Ele sentia alguma raiva do moleque, mas não poderia fazer nada já que aparentemente o instrutor-chefe Doni protegia o rapaz. Ele havia recebido um aviso bem intimidador de um dos subordinados do velho Doni na noite anterior. Hoje o treino seguirá praticamente o mesmo padrão de antes. Primeiro vocês treinarão no uso da pulseira de armazenamento e depois terão um treino no uso de armas. Quem conseguirá ou não dominar essas coisas vai depender de cada um de vocês. Depois de dizer isso, o instrutor deu breves explicações semelhantes ao dia anterior e deixou os recrutas praticarem. Depois de algum tempo, apenas cerca de uma dúzia de pessoas havia conseguido. Logo o treino de concentração foi encerrado e todos se dividiram no campo de treinamento de acordo com suas armas. Fernando e os outros treinaram e aprenderam mais sobre o uso de suas respectivas armas. Depois de horas e horas de treinamento, finalmente o treino foi encerrado. O grupo de Noah e Fernando se reuniu na saída do campo. Que cansativo, meus braços estão tão cansados, Emily reclamou. Do que você está reclamando? Queria eu ter apenas um arco leve, minha lança pesa tanto, alguém quer trocar de arma? Acho que se eu continuar levantando essa coisa vou virar uma daquelas mulheres musculosas. Carol disse deprimida. Certo, chega de reclamação, o que vamos fazer agora? Temos o resto do dia livre. Ronald perguntou. Bem, eu e o pessoal estávamos pensando em comprar alguns itens mágicos, com as moedas que Fernando nos emprestou, agora podemos comprar algumas coisas. Noah disse. Se quiser comprar algo você deveria ir na loja que fomos ontem, loja Morgana, a senhora lá é bem simpática e tem uns itens muito baratos. Carol sugeriu ao lado. Bem, pode ser. Noah assentiu. Depois de se acertarem, as equipes 02 e 04 de Fernando e Noah se dirigiram para as lojas Morgana. Por fim acabaram comprando algumas poucas coisas baratas. O grupo logo voltou a discutir para onde deveriam ir. Ambas equipes já tinham explorado uma pequena parte da cidade no outro dia. Nesse momento Fernando se destacou. Eu quero dar uma volta por aí, nos encontramos no apartamento pessoal. Fernando disse de repente. O que Fernando disse surpreendeu todos. Você tem certeza disso, Fernando? Andar por aí sozinho com aquele grupo de Josh Norton à solta não é uma boa ideia. Carol disse preocupada. Isso mesmo, Fernando, é melhor andarmos juntos, pelo menos em equipes de 4, menos que isso é muito perigoso. Ronald disse severamente. Eu entendo suas preocupações, mas eu realmente gostaria de resolver algumas coisas sozinho, espero que não se importem. Fernando disse firmemente. Vendo que ele estava sério, ninguém disse nada, afinal Fernando era adulto e livre para ir onde quiser, eles só se conheciam há pouco tempo e não tinham obrigação de estar sempre na companhia uns dos outros. Tudo bem então, mas tome cuidado. Carol disse, se sentindo um pouco inquieta, pensando que talvez ela fosse o motivo de Fernando querer se afastar do grupo. Eu irei. Fernando assentiu, sem olhar muito Carol nos olhos. Vendo isso, Carol confirmou em parte suas suspeitas e se sentiu um pouco mal. Espere. De repente alguém gritou assim que Fernando deu as costas. Fernando. E se aqueles brutamontes te acharem por aí? Melhor você deixar suas moedas comigo, digo conosco, só por garantia. Emily disse com um rosto sério. Cala a boca, sua idiota. Ronald disse um pouco irritado com Emily. Vendo que era apenas uma das besteiras de Emily, Fernando simplesmente ignorou e continuou andando. TSC, ele me ignorou completamente. Emily disse fazendo beicinho. Já que é um assunto da sua equipe eu realmente não quis opinar, mas não é muito sensato ele andar por aí sozinho depois de ontem. Lance disse. Eu concordo, mesmo com tantas pessoas tomamos uma surra, se não fosse um golpe de sorte de Fernando estaríamos numa situação precária. Noah disse concordando. O que podemos fazer? Ele é um cara um pouco fechado às vezes. Ronald disse suspirando, ele respeitava muito Fernando pelas suas atitudes no embate com os lunáticos de antes, mas no geral ele não conseguia interagir tão bem com Fernando quanto com os outros. Enquanto isso, Fernando, que já estava longe caminhando por uma rua larga, estava inconsciente de que era o foco da discussão do grupo. Ufa, e finalmente sozinho. Eles são todos boas pessoas. Tirando aquele tom da equipe de Noah, não consigo gostar daquele cara. Mas enfim, estava me sentindo sufocado,
Principalmente com os olhares daquela garota Kelly, sinto que ela está me julgando a todo momento. Mesmo tendo sido acidental, e Carol também parece me dar alguns olhares de pena, é muito frustrante, não estou acostumado a passar tanto tempo com outras pessoas. Além disso, não quero envolvê-los no que pretendo fazer agora. Fernando pensou consigo mesmo enquanto caminhava solitariamente pelas ruas.